Você pode ver a glória ou pode ver a escuridão. E é aí que estamos agora. As coisas vão escalar de maneira rápida. De Rosh Hashanah a Rosh Hashanah, ele disse, as coisas iriam acelerar. Como dores de parto e sobre uma mulher assim será. Está escrito na palavra. Então, estamos vendo as dores de parto aumentarem. Vamos ver alguns grandes terremotos. Vamos ver alguns grandes vulcões. As pessoas dizem, bem, há vulcões entrando em erupção agora, irmão Brennan, porque eu não recebi bem os e-mails. Bem, eles estão falando sobre seus vulcões novamente, o que você disse que viu. Eles estão acontecendo na Islândia. Estão acontecendo alguns no Alasca. Um está acontecendo no Havaí. Pessoal, esses não são grandes vulcões. Eu disse grandes vulcões. Você precisa olhar para a Itália. Assista Roma. Observe a Itália. Observe esta área. Estou te dizendo, um grande abalo está prestes a acontecer em áreas que você não acreditava ser possível. Tanto que acontecerá no mar. Estou te dizendo, você deve olhar para os oceanos. Olhe para os oceanos. Muitos peixes vão começar a morrer. Você verá isso e será como em Oséias. Você verá isso. Os não-peixes vão começar a subir das profundezas. E você vai se perguntar, que tipo de peixe é esse? Nunca vimos esse peixe antes. Assistir. Lembre-se do que estou te dizendo. Você vai ver essas coisas. Vulcões vão entrar em erupção no fundo do oceano. E haverá grandes tremores. E você verá visões assustadoras. E será tanto que eu te disse, você não pode olhar horizontalmente no natural. Se você olhar nas notícias, se você olhar o que está acontecendo ao seu redor, isso causará medo nos homens. E está dito na palavra que os corações dos homens desfalecerão de medo, olhando para as coisas que estão vindo sobre a terra. Os poderes dos céus serão abalados. Guerras, fomes, terremotos. Você está percebendo os sinais? Jesus já nos falou sobre isso. Em Mateus 24, Jesus disse: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Tudo isso será o início das dores de parto. E o que são dores de parto? São sinais de que algo está por vir. Começam devagar, depois aumentam em intensidade e frequência. Assim também são os sinais nas nações. Mas eu quero dizer para você, meu amado irmão, a palavra do Senhor também nos diz que nós devemos vigiar e orar, principalmente quando chega esse tempo. Esse não é um tempo onde nós vamos nos deixar ser governados pelo medo. Não. É um tempo que nós aumentamos a nossa frequência, aumentamos o nosso propósito de vigilância. O Senhor nos chamou para orar, para se fortalecer, para estar com a alma pronta. Ele não revelou os sinais para nos assustar, mas para nos despertar, meus amados irmãos. As dores anunciam que algo está para nascer. Para quem crê, o que virá é glorioso. Então nós devemos ficar firmes, vigiar, orar, porque o tempo está passando. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ela ainda continua sobre nós, meus amados irmãos. Ela ainda está sobre nós, meus amados irmãos. Nós sabemos que a palavra do Senhor nos diz, sim, que no final dos tempos, que nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Que tudo isso seria o início das dores de parto. E as dores de parto, que são fortes, mas são sinais de que algo está para nascer. Então, meus amados irmãos, o Senhor nos revelou isso para nos despertar, para nos acordar. O tempo da graça ainda está aberto. Por mais que as dores anunciam que algo está para acontecer, nós precisamos crer que o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Criador, Ele continue conosco. Mas que o Senhor, Ele quer que eu e você estejamos vigilantes. O Senhor quer encontrar você e eu vigiando. Então vamos juntos escutar agora a continuidade de um conteúdo muito importante, aonde um profeta americano chamado Brandon, ele está junto com Diane, e
e ele vai passar para nós acerca das dores, as dores que estão abalando e que vão abalar mais ainda as nações. As dores de parto, meus amados irmãos, que vão abalar mais ainda as nações. Já começaram as Bom, dores de dia, parto. família. Louvado seja o Senhor. Obrigado por se juntar a nós hoje. Bem, somos Brandon e Daiane novamente e temos algumas coisas em nosso coração. Sabe, eu tenho perguntado ao Senhor, eu disse, Senhor, há muita coisa acontecendo agora. Há muita coisa acontecendo. Eu disse a todos vocês, começaríamos a ver essas coisas, o que o Espírito do Senhor estava me mostrando em oração. Os terremotos, as guerras e rumores de guerras, a escalada com o Irã. Parece que tudo está sendo agitado como uma panela, mas você pode sentir que maio, há algo grande prestes a acontecer. E então temos todas as tarifas acontecendo, e todas as coisas acontecendo. Tudo isso, e a economia desmoronando. 1.500 pontos no dia anterior em 2000 hoje. E a maioria das pessoas está tipo, o que está acontecendo, sabe? Eu estava orando e pedindo ao Senhor sobre as coisas, e ele disse, quero que você comece a ler o livro de Jeremias. E quero que você revise Jeremias, e quero que você olhe o que ele passou. E as coisas que eu o chamei para dizer e avisar as pessoas que não estavam prontas para ouvir o que ele tinha a dizer. Eles o perseguiram pelo que estava por vir. Eles o perseguiram por causa das coisas que ele estava dizendo e decretando e pela voz do Senhor. Ele estava dizendo, ei, este julgamento está chegando, essas coisas estão chegando. E você tem muitas pessoas com ouvidos coçando. Ele disse, Brennan, você não está nos tempos finais agora? Eu disse, bem, veremos os sinais, Senhor, nós. Claro, eu acredito que estamos nos tempos finais. E ele disse, então, o que eu disse minha palavra estava vindo para aquelas pessoas do tempo final. Se a sua geração é a geração mais próxima. E nós ouvimos isso, e ouvimos, e ouvimos, e ouvimos, e é aí que estamos. Mas se você é uma geração mais próxima, o que você espera que venha? E ele me deu Mateus 24. E eu quero que você leia. Daiane vai ler isso. E isso não é uma sensação boa passagem. Isso não é para se sentir bem. Uau, isso me faz sentir. Bons tempos estão chegando, hein? Se estamos vivendo nos últimos dias, se realmente estamos vivendo nos últimos dias, o que devemos esperar? Como uma visão de águia. O que estamos procurando? Então estamos parecendo, todo mundo está dizendo, há bons dias chegando, toda essa grandeza está chegando. Rapaz, eu te digo, isso vai ser o melhor dos melhores. Estamos errados ao dizer isso? Eu não sei. Vamos ver. Estamos nos tempos finais, certo? Então, o que Jesus disse? Devemos esperar. Vá em frente e leia o capítulo 24. Quero que você comece por aí. Você pode ler o 24. Jesus respondeu-lhes, tenham cuidado para que ninguém os engane, iludindo-os e levando-os ao erro. Pois muitos virão em nome da minha força, apropriando-se do nome que me pertence, dizendo, eu sou o Cristo, o Messias, e eles desviarão muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Certifiquem-se de que não estão. Espere, bem aí. Você vai ouvir sobre guerras. Você vai ver guerras e rumores de guerras. Ok, continue. Certifiquem-se de que não estão assustados ou perturbados. Pois isso deve acontecer, mas o fim ainda não é. Pois nação se levantará contra nação, e reino contra reino. E haverá fomes e terremotos em vários lugares. Pausa. Haverá fomes e haverá terremotos. Em vários lugares. Então, haverá terremotos por toda parte. Grandes terremotos. O que eu digo a você está chegando. O Senhor disse que em 2025 começaremos a ver grandes terremotos. Então tivemos um na Ásia, depois tivemos outro na Ásia. Há mais por vir, continua. Há pragas nas plantações, sim, e terremotos. Guerras, rumores de guerras. Continue. Tudo isso é o começo. As primeiras dores do parto. Dores de angústia intolerável. Intolerável. Eles vão entregá-lo para sofrer aflição e tribulação e matá-lo, e você será odiado por todas as nações, por causa do meu nome. E então muitos se ofenderão e se afastarão, e começarão a desconfiar e abandonar aquele a quem deveriam confiar e obedecer. E tropeçarão, e se afastarão, trairão uns aos outros e perseguirão uns aos outros com ódio. E muitos falsos profetas se levantarão e enganarão, e levarão muitos ao erro. E o amor do grande corpo de pessoas esfriará por causa da multiplicada ilegalidade e iniquidade. Ok, pausa. Então, ele está avisando bem ali. Muitas pessoas vão se afastar. Muitas pessoas serão perseguidas por causa do nome dele. Eles vão ser... Você basicamente será testado pelo mundo te perseguindo porque você é cristão. Então, ele disse,
vamos ver muitos falsos profetas surgirem. Eu não sei, como já disse antes, não conheço nenhuma outra denominação ou sistema de crenças que tenha profetas além da comunidade cristã. Não temos profetas budistas. Não temos profetas de Maomé. Eu não vejo nenhum. Eu não ouvi nenhum. Mas há muito de Cristo e muito disso está no círculo carismático. Muitos falsos profetas vão surgir. Então isso faz dessas pessoas mais? Não, isso apenas significa que eles não estão ouvindo ele. Eles estão lá embaixo com as galinhas, eles não estão ouvindo uma direção clara. Então qualquer um que dá uma palavra que está errada, isso automaticamente os torna falso. Mas isso os torna uma pessoa má? Não. Eles estão fazendo isso por malícia? Eles estão tentando ser maldosos? Eles estão, bem, vamos desviar todas essas pessoas. Não, eu acredito que eles estão apenas perdendo isso. Muitos falsos profetas. Não é alguém que está por aí. Eu não acredito que há muitas dessas pessoas porque eu conversei com elas que estão fazendo isso e tentando ser enganosas. Eles estão apenas lá embaixo com as galinhas. E eles estão ouvindo bem na frente deles. Em vez de subir mais alto com o fogo, chegando à sala do trono e sentando-se aos seus pés, você vai ver de uma perspectiva de olho de pássaro, não uma perspectiva de olho de galinha aqui embaixo, ok? Tantos falsos profetas. Então, estamos nos últimos dias? Eu acredito que estamos. Então, o que devemos esperar? Devemos esperar as coisas que ele disse, em sua palavra, que veríamos. E este é o começo das dores. E o Senhor nos avisou que isso estava chegando. Ele disse que seria o começo das dores. Isso significa que acabamos de começar. Então, se este é o começo das dores, há dias bons pela frente, quero dizer porque a palavra acabou de dizer, este é o começo das dores. O que significa sofrer? Sofrer não me parece uma coisa boa. Só estou dizendo. Isso não soa como arrepios e tudo mais. Quando ouço dores, isso parece triste. Dores é triste. É um tempo triste. Então, é o começo das dores. Então, temos muitas palavras sendo dadas. E como eu disse, não estou aqui para apontar pessoas. Mas temos muitas palavras sendo dadas sobre os Estados Unidos vão fazer todas essas coisas. E nós vamos fazer todas essas coisas. E tudo vai melhorar por um tempo, por tudo isso. E o Senhor me disse que temos uma janela. Temos uma janela, esta temporada de bênçãos, para o remanescente. Se levantar a riqueza dos ímpios, ser reservada para os justos. Ele disse. Por quê? Porque grandes dias de turbulência estão chegando. Dias muito difíceis estão chegando. Mateus 24. Então, ok, vamos continuar lendo. Ok, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esta boa nova do reino, o evangelho será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Então vamos ver o evangelho sendo pregado em todo o mundo. E estou te dizendo, acredito que o Starlink terá um grande papel nisso. Starlink, a internet, trazendo esses satélites para que a internet seja pregada em todos os dispositivos, YouTubes e coisas assim. A palavra está se espalhando por todas as nações. E não é mais por cabo de internet, é por um link. Você pode tê-lo no seu telefone e bing, você tem um sinal. E de repente você consegue ver a palavra em qualquer lugar do mundo por um sinal. Então será pregado em todo o mundo. E então o fim virá quando o evangelho for pregado. Então, eu acredito que esse é o avivamento do fim dos tempos. Eu acredito que há um derramamento glorioso que ainda está por acontecer. E nós o veremos em todas as ilhas, em todo o mundo. Porque Deus vai dar a cada crente, descrente, a cada descrente. Isso, deixando os 99 para ir atrás do um para abrir seus ouvidos. Para deixá-los ouvir o que está prestes a acontecer. Para que você não possa chegar ao trono e dizer, bem, eu nunca tive a oportunidade de ouvir. Porque, ouça, esta é a primeira vez na história, em qualquer geração, que Deus está dizendo que acabou. Sempre foi pela sua mão ou pela mão da sua bisavó que ela morreu e rejeitou Cristo. Ok? Eles tiveram a oportunidade, mas simplesmente a negaram. Mas esta é a primeira vez na história que Deus disse, estou acabando com o tempo, como você o conhece. Estou acabando com ele. Então, não é por eles morrerem, é por eu dizer acabou. Isso faz sentido? Esta é a primeira vez que Deus está dizendo que o tempo, como o conhecemos, não existirá mais. Então ele está dando a todos, porque ele está fazendo a escolha, uma oportunidade de ter a escolha de rejeitá-lo ou aceitá-lo. Então estamos vendo isso agora. Os corações dos homens estão esfriando. Há um grande afastamento. As igrejas disseram, as estatísticas mostram que há menos pessoas vindo a Cristo do que havia, você sabe, nesta época. Eu olho para as pessoas, me mandam coisas, eu digo, eu entendo. A palavra nos disse que isso estava acontecendo, mas ele fez. Ele disse, Brandon, estou indo atrás do único.
estou indo atrás daquele que vejo o coração que talvez tenha apenas uma oportunidade de me aceitar como seu Senhor e Salvador pessoal. E estou dizendo a todos vocês, vamos ver, a glória cobrir a terra, como as águas cobrem o mar. Então isso foi o que ele me disse em Jeremias. E vamos ver, estou dizendo a vocês, vamos ver a igreja gloriosa se levantar como nunca vimos antes. Mas ele me deu essas escrituras e ele quer que eu diga a todos vocês. Não são dias bons que estão por vir. É como olhar para uma moeda. Você pode ver a glória ou pode ver a escuridão. E é aí que estamos agora. As coisas vão escalar de maneira rápida. De Rosh Hashanah a Rosh Hashanah ele disse, as coisas iriam acelerar. Como dores de parto e sobre uma mulher assim será. Está escrito na palavra. Então, estamos vendo as dores de parto aumentarem. Vamos ver alguns grandes terremotos. Vamos ver alguns grandes vulcões. As pessoas dizem, bem, há vulcões entrando em erupção agora, irmão Brennan, porque eu não recebi bem os e-mails. Bem, eles estão falando sobre seus vulcões novamente, o que você disse que viu. Eles estão acontecendo na Islândia. Estão acontecendo alguns no Alasca. Um está acontecendo no Havaí. Pessoal, esses não são grandes vulcões. Eu disse grandes vulcões. Você precisa olhar para a Itália. Assista Roma. Observe a Itália. Observe esta área. Estou te dizendo, um grande abalo está prestes a acontecer em áreas que você não acreditava ser possível. Tanto que acontecerá no mar. Estou te dizendo, você deve olhar para os oceanos. Olhe para os oceanos. Muitos peixes vão começar a morrer. Você verá isso e será como em Oséias. Você verá isso. Os não-peixes vão começar a subir das profundezas. E você vai se perguntar, que tipo de peixe é esse? Nunca vimos esse peixe antes. Assistir. Lembre-se do que estou te dizendo. Você vai ver essas coisas. Vulcões vão entrar em erupção no fundo do oceano. E haverá grandes tremores. E você verá visões assustadoras. E será tanto que eu te disse, você não pode olhar horizontalmente no natural. Se você olhar nas notícias, se você olhar o que está acontecendo ao seu redor, isso causará medo nos homens. E está dito na palavra que os corações dos homens desfalecerão de medo, olhando para as coisas que estão vindo sobre a terra. Pois os poderes dos céus serão abalados. Você verá coisas que nunca sonhou que veria. A Bíblia até disse que a terra balançaria e cambalearia. Seja lá o que isso signifique, balançar e o que for como um bêbado. Com terremotos e coisas assim. Então vamos ver algumas coisas radicais por aqui que você nunca acreditou que veria, pessoal. Mas o Senhor me disse, quando eu estava me preparando para fazer este vídeo, ele disse, Brandon, estou prestes a aparecer de uma maneira que esta geração nunca viu antes. Em nenhuma dessas gerações. Provavelmente desde a sua bisavó até quem quer que esteja na Terra agora. Você nunca viu uma aparição e exibição como a que você está prestes a ver. Que você dirá, Deus, é Deus. E em um período de 24 horas, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. E você vai olhar para trás e dizer, você se lembra de como as coisas mudaram rapidamente após o 11 de setembro? Nos discerner, mas afetou o mundo inteiro. Em questão de apenas alguns momentos, um dia, um período de 24 horas, tudo mudou. Pessoal, estou dizendo a vocês, outro evento está prestes a acontecer. Outro grande evento está prestes a acontecer. Eu te disse. E alguém me enviou uma carta, um e-mail novamente. Você disse, Brandon, Cindy Jacobs acabou de dar uma palavra que falou sobre os ataques terroristas dentro da América, células dentro da América, e ela mencionou Dallas. Ela mencionou San Diego, ela mencionou Los Angeles e ela mencionou Nova York. Pessoal, eu contei para vocês 10 cidades. Eu disse a vocês 10 grandes cidades. Eu vi isso em janeiro para avisar a todos vocês. 10 grandes cidades sobre caminhões e vans com terroristas. Mas não eram terroristas. Eu disse, estes são nossos. Esta é uma nação dentro da nossa nação. E é um ato de guerra. O que eu vi chegando, ataques dentro de uma experiência de amanhecer vermelho. E temos outra profetisa numa senhora que eu acredito ouvir a voz do Senhor ao longo do tempo. Ela tem um histórico dizendo, isto é o que eu vi chegando. Devemos orar. Eu disse a vocês para orar por nossas igrejas. Páscoa. À medida que enfrentamos o Irã, enfrentamos o Hezbollah, enfrentamos esses grupos terroristas, as células ocultas, o inimigo interno, uma experiência de amanhecer vermelho dentro da nossa nação. A China? As pessoas dizem, o filme trata, China, não sei da China. O Senhor não me mostrou a China. O Senhor me mostrou o Irã. O Senhor me mostrou o Irã. Você precisa ouvir isso.
O Senhor me mostrou o Irã e outras nações. Eles estavam como ajudando dentro de nós enquanto se infiltravam pela fronteira. 3 generais principais. Eu avisei vocês sobre esses generais. Eles ainda estão aqui. E a maioria de vocês diz, bem, não vimos nada acontecer. Glória a Deus. Glória a Deus que não vimos aqueles caminhões explodirem. Mas estou avisando vocês, eu sei, pelo Espírito do Senhor, isso não acabou. E a maioria das pessoas elas como um avestruz. Elas colocam a cabeça na areia, e não querem saber o que está acontecendo. Elas não querem, bem, você sabe, ele é um falso profeta. Eles não ouviram certo. Porque não aconteceu no seu tempo. Graças a Deus. Diane, não é, você sabe, depois de quantos milhares de anos, algumas de suas palavras ainda não se cumpriram. E ele está na Bíblia. Glória a Deus, pessoal. Estou dizendo a vocês, é graça e sua misericórdia e o seu tempo de quando as coisas vão acontecer. Mas estou dizendo a vocês, quando estive orando ultimamente, o Senhor me disse, você precisa olhar para Jeremias. Você precisa ler Jeremias, Brandon, pois você é uma sombra de Jeremias, nestes últimos dias. E eu disse, Senhor, isso é severo. O que é isso? Então, Diane estava lendo Jeremias para mim, lendo repetidamente. Tenho meditado em uma das escrituras, mas esta é a que ele me deu. Então leia Jeremias 14, 13, querida. Então eu disse, ó Senhor Deus, eis que os profetas dizem a eles, vocês não verão a espada nem terão fome, mas eu lhes darei paz assegurada neste lugar. E o Senhor me disse, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, não os comandei, nem lhes falei. Eles profetizam para vocês uma visão falsa, adivinhação, uma coisa sem valor e um engano de seu coração. Portanto, assim diz o Senhor sobre os profetas que profetizam em meu nome, a quem eu não enviei, e que dizem que espada e fome não estarão nesta terra. Pela espada e pela fome, esses profetas serão consumidos, e o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. Eles não terão ninguém para enterrá-los, nem eles, nem suas esposas, seus filhos, nem suas filhas, pois derramarei sua maldade sobre eles. Portanto, você dirá esta palavra a eles, que meus olhos fluam com lágrimas noite e dia, e que não cessem, pois a filha virgem do meu povo foi quebrada com um golpe poderoso, com um golpe muito severo. Se eu sair para o campo, então eis aqueles mortos pela espada. E se eu entrar na cidade, então eis aqueles doentes de fome. Sim, tanto o profeta quanto o sacerdote andam por uma terra que não conhecem. O que eu quero dizer a todos vocês é que há muitas pessoas falando. Muita coceira nos ouvidos, para muita coceira nos ouvidos. E estou dizendo a todos vocês, pelo Espírito do Senhor, o que eu vi ao subir mais alto é que Deus nos deu essa janela. E nesta janela, o que você fará com ela? Estou dizendo a todos vocês que vi tempos difíceis chegando para alguns, especialmente aqueles que não estão ouvindo, há um grande abalo para despertar que está prestes a acontecer no mundo. Não é apenas sobre a América. Bem, e quanto a Donald Trump e quanto a tudo isso? Eu disse a vocês que vi uma praga. Eu disse a vocês, vi essas pragas como Jesus está falando. Estou falando sobre grandes pragas. Estou falando sobre grande fome. Tanto que havia filas na estrada tentando encontrar comida. Tentando conseguir comida. Quando? Você pergunta, quando isso vai acontecer? Eu não sei. Não posso dar uma data exata. Neste dia, nesta hora, vai se manifestar. Vejo em parte, ouço em parte. Tudo o que sei é que à medida que subo mais alto como as águias, vejo essas coisas chegando. Vejo um grande avivamento com igrejas de Brush Harbor. Vi pessoas que pareciam um mar de gente com o Espírito Santo. Avivamento de Woodstock. E não estava acontecendo nas igrejas comuns que achavam que estavam qualificadas para isso. Bem, nós caminhamos em santidade. Não. Usamos maquiagem. Não cortamos o cabelo. Bem, nos qualificamos e por isso estamos lá. Não. São pessoas que você menos espera. Que Deus vai apontar como um novo Davi e dizer, levante-se, filho ou filha, e leve meu evangelho por todo o mundo. E você verá pessoas que estavam apenas no canto de trás, que Deus vai trazer para a linha de frente da noite para o dia. E as pessoas que estão na linha de frente agora vão perder suas posições. Porque eles não querem deixar Deus ser Deus e fluir no Espírito Santo e nas igrejas. E você verá pessoas que têm grandes plataformas nos próximos dias perder tudo em um período de 24 horas. E você vai vê-los, eles vão embora. Bem, minha nossa, o que aconteceu com o ministério deles? Bem, minha nossa, de onde essa pessoa está vindo? Porque foram eles que simplesmente disseram sim. E os que estão na plataforma agora são os que estão simplesmente dizendo não. Bem, fizemos a igreja dessa maneira por todos esses anos e tem sido assim por todos esses anos. E amamos a maneira como tem sido por todos esses anos. Mas Deus diz, eis que vou fazer uma coisa nova. E você é tão teimoso, de pescoço duro para ele, dizendo, vou fazer assim. E é assim que sempre fomos. E Deus diz, vou fazer algo novo nesta geração. E vou trazer o Espírito Santo de uma nova maneira e uma nova era de tempo, com um novo rio.
em vez de fluir da maneira que você sempre fez? E se você é teimoso, estou lhe dizendo, há pecado atrás dos púlpitos mais do que apenas ser teimoso. E o Senhor disse, o julgamento começa na casa do Senhor primeiro. E ele me avisou. Ele disse, Brandon, não toque no ouro e não toque na minha glória. E há muitas vozes proféticas agora que estão tocando no ouro e na glória. Há muitos pregadores agora que estão tocando no ouro e tocando na glória. Ele disse, se você está tocando no ouro e tocando na glória, assim como ele disse ao velho Roberts, ele disse, ai de você. Porque essa unção, você verá presente na vida das pessoas no passado. E você vai se perguntar, o que aconteceu com eles? É como se estivessem secos no deserto. Você está no Mojave e você se pergunta, o que aconteceu com os abraços? Porque ele retirou suas coisas de você. Ele retirou a glória de você. E ele não vai compartilhar isso com ninguém. Ele me disse, se você sempre direcionar isso ao Pai, você vai andar comigo, filho. Se você nunca pedir um centavo ao meu povo, eu derramarei sobre você. Eu te abençoarei na cidade, no campo, ao entrar, mas você nunca usará sua plataforma de forma alguma para ir e solicitar qualquer coisa ao meu povo. Se você alimentar o meu povo, eles te alimentarão. Se você pregar a palavra para eles, eles cuidarão de você. Mas você nunca solicita. Pastor, você sabe, eu vou subir lá e isso está bem dentro disso. Não, apenas pregue e traga a glória para baixo. E Deus cuidará de você. Você não está fazendo isso para que as pessoas te deem algo. E o Senhor me disse, ele diz, há muitas das minhas vozes proféticas agora que têm usado a unção e usado a glória para ganho material. Eles usaram para ganho material. E eles têm grandes jatos, eles têm grandes carros, eles têm todas essas coisas. E Deus não se importa que você seja próspero, senhoras e senhores. Não é sobre isso. Ele quer que você tenha extraordinariamente acima de tudo que você ousa pedir ou pensar. Mas não prostitua a unção. Ore pelas pessoas. De graça você recebeu, de graça você dá.